professor Frederico de Holanda, não só nosso professor, como eu falei, nosso mestre, né? Mestre para nós são sempre aqueles de quem nós nos lembramos com muito carinho e nos orgulhamos de ter mergulhado um pouco no seu trabalho, tão vigoroso e tão extenso e profundo. Então, é uma honra, uma alegria, um prazer tê-lo conosco. Como a gente comentou, nós fizemos esses encontros de arquitetura. Hoje o tema Brasília está dentro, né, do período moderno da arquitetura brasileira, mas o senhor vai falar um pouco da arquitetura e do urbanismo, né? Então, a gente agradece muito a todos os participantes. Depois que o professor falar, né, a gente vai abrir um espaço para as perguntas. Tá? A palavra é toda sua, professor. Eu não vou falar de tudo que o senhor já fez, que o senhor já fez muito, tá? Mas acessem, alunos, professores e pessoas convidadas, o site do professor Frederico, que tem um material vastíssimo, interessantíssimo. Ele tem até muitos filmes, então é uma fonte de sabedoria extensa. Muito obrigada, professor. Puxa, muito obrigado a vocês, Rosana, Leandro, com as pessoas, Patrícia, que foi intermediária desse contato. É um prazer muito grande compartilhar sempre com vocês essas ideias que, como eu gosto de dizer, para começo de conversa, são... um momentinho só. São... eu fiz uma bobagem aqui, peraí. Agora sim. Deixa eu colocar em tela cheia. Perfeito. Estão vendo, né? Tela cheia. Ok. Bom, como eu gosto de dizer, né, essas ideias eu estou contando para vocês, né, vou tratar delas, mas são ideias construídas coletivamente num longevo grupo de pesquisas, que se chama Dimensões Morfológicas do Processo de Urbanização, um grupo de pesquisa que foi fundado em 1986. Então, muitas dessas ideias são construídas coletivamente dentro deste grupo há tanto tempo. Esse é um sumário para vocês terem, não é, como roteiro, como referência, não vou me deter e comentar nisso agora, é apenas para registro. E eu começo com uma discussão sobre arquitetura como ciência humana. E a minha referência inicial é Pierre Bourdieu. Por quê? Porque esse livro de extinção e a obra de Bourdieu, para mim, são emblemáticos, dada a amplitude da evidência empírica que ele trabalha nesse livro e o rigor das categorias analíticas que ele emprega. E a obra de Bourdieu me lembra uma discussão que acontece muito sobre as relações entre ciências exatas e ciências humanas. Para alguns, às vezes as ciências humanas exageram na proximidade das ciências exatas. A obra de Bourdieu e o meu querido orientador saudoso Bill Hiller, professor inglês, que perdemos infelizmente 2 anos atrás, dizia exatamente o contrário. Dizia que talvez um problema das ciências humanas seja não estar suficientemente próximas das ciências exatas. Essa fotografia do Bill é particularmente emblemática porque ele está sentado na escadaria da Praça Trafalgar, mais ou menos nesse ponto, no centro de Londres, depois que um projeto de Norman Foster foi implantado para o qual ele foi consultor. Então, essa escadaria não existia antes da implantação desse projeto de reforma urbana, revitalização, como queiram. Esse talude era contínuo. Então, com a escadaria, esse espaço era de veículos, não era de pedestres. Então, criou-se uma relação muito mais intensa e mais forte entre o piso superior da praça e o piso inferior. Aqui vocês estão vendo para o leste a coluna de Nelson e para o oeste a Galeria Nacional. Pasmem, depois da implantação deste projeto, o número de usuários na Praça Trafalgar decuplicou. Isso em função de contagens que foram feitas pelo Laboratório de Sintaxe Espacial, e eu vou referir muitas vezes a teoria da sintaxe espacial, da qual Bill Hiller, junto com Juliane Hanson e vários colegas da Bartlett, foram os fundadores. Essas escadarias, na literatura, vocês encontram muito esse elemento como um elemento fundamental na vitalidade de espaços com essas características, de espaços centrais de cidades.
né? Aqui as pessoas sentam, descansam, veem as paisagens, mas principalmente veem outras pessoas passando e encenam, segundo muitos autores, eu vou voltar a isso, esta velha mania dos seres humanos, simplesmente olhar gente passando. Esses são os 2 livros emblemáticos, o primeiro que Bill Hiller assina com Juliane Hanson, A Lógica Social do Espaço, que é o livro fundador, praticamente, da teoria da sintaxe espacial, de 1984, e na direita o segundo livro, esse é um livro autoral do Bill, Space System Machine. Para falar sobre ciências humanas também, eu gosto de referir um querido e saudoso amigo Brasilmar Nunes, para quem ciências humanas são ciências sobre práticas humanas. Eu acho essa definição extremamente elegante do ponto de vista científico, do jargão científico. A filosofia estuda as relações dos seres humanos com as ideias, a economia dos seres humanos com as coisas, a sociologia dos seres humanos entre si. Daí eu tiro um corolário. Se a arquitetura refere práticas humanas, então seu corpus de saber também constitui uma ciência humana e foca as relações da gente com os lugares. Esse é o binômio que, inspirado em Brasilmar, eu coloco. Portanto, a abordagem aqui com vocês será, essencialmente, embora a gente dê umas escapadelas, da arquitetura como ciência social aplicada, como, aliás, ela é classificada pelas agências de fomento no Brasil. Vocês sabem, a CAPES e o CNPq. Obviamente, ela não é somente isso, ela é uma técnica, uma profissão, uma arte, mas o nosso ponto de vista será da arquitetura como ciência social aplicada. E temos 2 faces nessa moeda, que são lugares e gente, porém de uma maneira específica. Por um lado, não há lugar sem gente. Uma depressão abissal no meio do oceano, ou uma caverna da qual a gente sabe a existência a 500 metros de profundidade, pode interessar aos oceanógrafos ou aos geólogos, mas não interessa a arquitetura como disciplina. Aqui é diferente. Aqui há um sujeito a qualificar este lugar como arquitetura. Portanto, é a sua presença que qualifica este lugar. Porque, como observa poeticamente Juan José Saer, ninguém nunca viu um lugar vazio. Quando alguém olha, já não está vazio. O que olha, o olhar e o lugar são o mesmo. Sem alguém, não há olhar, tampouco lugar. Por outro lado, não há gente sem lugar. Nossos corpos são realidades concretas, posicionadas concretamente em tempos e espaços reais. E aqui eu coloco para vocês uma forma que eu tenho de definir 2 vertentes na teoria em arquitetura e uma predileção. O estudo das causas da arquitetura, a arquitetura resultando de determinações dos mais diversos tipos, e o estudo dos efeitos. E por que está em vermelhinho? Porque esta é a minha predileção pessoal dentro do nosso grupo de pesquisa. E vocês vão ver aqui à direita, nesse quadradinho, os 8 aspectos de desempenho pelos quais eu classifico as maneiras de a arquitetura mexer conosco, afetar nosso corpo e nossa mente de formas práticas e de formas expressivas. Eu disse que em vermelhinho estava a minha praia, então eu vou definir para vocês o que seria essa subdisciplina dentro da subdisciplina da arquitetura, que é a arquitetura sociológica. Ela lida com a configuração da arquitetura, a sintaxe, que é intrínseca à configuração, implica a distribuição de corpos no espaço e no tempo. Como o hábitos, e aí a semântica, alguma coisa que se superpõe à configuração, não está escrita na configuração. A gente não lê a semântica na configuração. O hábitos é um conceito que vem de Bourdieu, por isso que eu utilizo, que são todas as formas de ser, pensar, sentir e agir que estão sobrepostas à configuração física dos lugares. E, finalmente, claro, como essas coisas importam socialmente. Eu vou agora passear rapidamente com vocês pelas definições que eu chamo excludentes de arquitetura. Para uma série de autores a quem eu muitíssimo admiro, vejam, Lúcio Costa, Bill Hiller está aqui, Evaldo Coutinho foi um querido mestre que eu tive a felicidade de ter na minha graduação na Universidade Federal de Pernambuco, enfim. Mas todas essas definições são excludentes, porque a arquitetura é sempre construção com algo mais.
Por exemplo, em Lúcio Costa é construção com beleza, e eu uso, enfim, jocosamente, a palavra em latim. Mas será que não é melhor falar em desempenho estético em todos os casos? Por exemplo, se eu fosse usar a régua de Lúcio Costa, a minha régua de arquitetura passaria nesse ponto. O que está à esquerda não seria arquitetura e o que está à direita, sim. Vamos começando com as nossas controvérsias. Vejam como Lúcio Costa, nesse trecho, coloca claramente que a arquitetura é construção com uma intenção, e ele claramente se refere à intenção plástica. A segunda definição, arquitetura é construção com reflexão, e aí do querido mestre Berriller. Mas a pergunta é, eu sempre estou fazendo uma perguntinha atrás dessas para questionar essas definições. Não há processos mentais subjacentes a todos os casos? À esquerda, a antiga favela do Paranoá, aqui em Brasília. À direita, Champs-Élysées, em Paris. Porque, para Biel, os edifícios se transformam em objetos culturais e, portanto, a construção se transforma em arquitetura em função de processos reflexivos, conscientes, etc. e tal. Isso é extremamente polêmico, porque a gente poderia até perguntar se, por acaso, o Oscar Niemeyer, por exemplo, para citar o nosso querido gênio da arquitetura, era sempre consciente daquilo que fazia. A terceira, Carlos Brandão, vosso conterrâneo de Minas Gerais. Arquitetura é construção com arqué. E arqué é um conceito que Cacau usa para caracterizar os princípios fundadores de uma sociedade. E a minha pergunta, de novo, é: não há um arqué em ambos os lados dessa foto? E vejam que arqué como espírito do sistema, Cacá dá dois exemplos de como o Renascimento e o maneirismo têm arqués, ou seja, princípios estruturadores de sociedade diferentes. E, finalmente, Evaldo Coutinho, arquitetura com filosofia. Para Evaldo, o meio ambiente natural, e isso bate de frente com o que eu vinha dizendo antes, o meio natural é neutro, mas eu me pergunto, esses lugares são filosoficamente neutros ou são artísticos em si mesmos? E eu me apoio em Evaldo quando ele abre no texto dele, eu não vou ler esses textos, eles ficam com vocês, ele abre uma possibilidade de considerar, sim, a arquitetura no meio ambiente natural como algo que veicula, como ele diz, figurações literárias, pictóricas, esculturais, cinematográficas, e eu acrescentaria arquitetônicas em si próprias. Em todos os casos, portanto, para mim, passar a linha demarcatória coloca falsos problemas. Melhor eliminá-la. E eu vou fazer uma brincadeira com vocês, oferecendo uma definição em latim em homenagem a Vitrúvio. Arquitectura est locus cum populus, ou seja, lugares com pessoas. Nem mais, nem principalmente menos. O corolário é que há que considerar quaisquer lugares com gente e avaliar o seu desempenho como arquitetura. Sobre Brasília, a gente vai combater lugares comuns do tipo: em Brasília, o público dos espaços abertos em outras cidades brasileiras simplesmente desapareceu. James Houston. Esta cidade jamais terá alma, coração, carne ou sangue. Simone de Beauvoir. Do helicóptero é estupenda, mas lá embaixo, onde as pessoas moram, Brasília é uma merda. Desculpa, mas é literal. Tirado de um texto do Guel. O problema é de fundo histórico, econômico e social, portanto, de governo e de ideologia política. Ou seja, Lúcio Costa retira do projeto que ele fez para Brasília qualquer responsabilidade em relação a aspectos de estratificação socioespacial. Portanto, eu vou lutar contra o maniqueísmo com vocês e frisar o que é peculiar nas qualidades, no projeto e além dele, e nos problemas, no projeto e além dele. E vou utilizar, inspirando-me em Bourdieu, no conceito de capitais. A gente vive a mobilizar, materializar, concretizar, objetivar, e a palavrinha que Bourdieu usa e que eu gosto muito, encenar. Capacidades, meios, ativos, recursos, poderes, capitais. Tradicionalmente, a literatura sociológica divide a sociedade em duas macrocategorias, macroestruturas sociais. A infraestrutura de produções e bens e serviços e a superestrutura político-ideológica. A elas eu acrescento uma terceira,
que é a estrutura socioespacial. Então, nós temos 3 macroestruturas e 7 tipos de capitais, ou recursos, ou meios. Ok? Vamos começar pelo capital social. Dentro da estrutura socioespacial que eu proponho que a gente inclua. O capital social diz respeito a nossos corpos, organizados no espaço e no tempo. Né? Nossa rede de relações, nossos sistemas de encontros e esquivanças, não só encontros. Nossa estruturação, né? Física, corpos no espaço. Capacidade do sujeito como função do pertencimento a um sistema de encontros e esquivanças. Vocês já ouviram informalmente se falar em capital social. Né? Fulano tem um grande capital social, ou seja, tem uma grande rede de relações. Então, interessa para nós investigar quem, com quem, quantos fazem o quê, onde, quando, durante quanto tempo. E eu vou dar 2 exemplos extremos. Um, que é o exemplo do capital social praticamente zero. Essas são imagens de um filme fascinante, que se vocês não conhecem, eu recomendo que vocês vão atrás, que se chama Primavera, Verão, Outono, Inverno e Primavera, da Coreia do Sul, de 2003. É a história de um monge solitário que vive no mosteirozinho flutuante, este pontinho negro, no meio de um laguinho entre montanhas desertas. Ou seja, o isolamento categórico e físico não podia ser maior. Eu digo que o capital dele social é zero, porque ele é um corpo isolado. Ele praticamente, este monge, encena, né, aquela palavrinha, encena exclusivamente o capital cultural, a sua denominação religiosa. No outro extremo, nós temos 3,2 milhões de pessoas na missa do Papa Francisco em Copacabana. Okay? Novamente encenando o capital cultural, mas não por acaso em Copacabana, dada a sua centralidade na cidade do Rio de Janeiro, a emblemática praia e a disponibilidade desse espaço fantástico. Se por acaso vocês encontrarem na internet uma imagem com mais de 3 milhões de pessoas, por favor, mande para mim que eu substituo essa pela vossa. E vou contar algumas historinhas em Brasília. A Feirinha da Torre foi uma das batalhas perdidas, e eu estou me inspirando no livro da Raquel Ronick, A Guerra dos Lugares. A Feirinha da Torre foi uma feira que surgiu por iniciativa própria dos feirantes nesse ponto a oeste da plataforma rodoviária, que é o centro do cruzamento dos eixos estruturadores do plano piloto de Brasília, o eixo rodoviário e o eixo monumental. Aqui está a feirinha, no sopé do monumento, antes da remoção. Aqui vocês têm um mirante de 150 metros de altura, do qual se descortinam as vistas deslumbrantes da esplanada dos ministérios, o principal cartão postal da cidade. Então, a origem da afluência de pessoas na torre de TV foi em função do mirante, mas as pessoas que iam olhar o mirante chamavam artesãos, que chamavam umas pessoas que não iam mais olhar o mirante, mas iam consumir peças de artesanato, que chamaram mais gente e que chamaram comidinhas, enfim. Até antes da remoção, em 2010, a feira se transformou num dos lugares mais fascinantes desta cidade. Esta é uma imagem de um fim de semana comum, para vocês terem uma ideia. E todas essas imagens, as pessoas sentadas no gramado, né, na rampa gramada, olhando a esplanada dos ministérios, ou olhando o artesanato. Essas são imagens de 40 anos atrás, 1980. Aqui estão nossas 2 crianças e minha mulher, 40 anos atrás. Porém, numa enquete que nós fizemos lá, a principal razão de as pessoas irem na Feira da Torre nos fins de semana não era o mirante, não era o artesanato, não eram as comidinhas. Era simplesmente olhar gente e encontrar pessoas. Essa era a razão primordial. Assim como Michael Benedict, num livro fascinante lançado ano passado, é esse aqui que vocês têm na referência, Architecture Beyond Experience, diz que as pessoas, ele corrobora exatamente isso que a gente descobriu 40 anos atrás, né? As pessoas vão aos lugares para ver-se mutuamente em cordiais interações. Gente, esse livro é lindo, hein? Vão atrás. Pois bem, em 2011, a feira foi trasladada para trás
com piores condições de acessibilidade, de brisas, de visuais, de identidade e de orientabilidade. Este é o sítio árido onde a feira está hoje. E aqui vocês têm imagens antes da remoção da torre para a esplanada. Eu fiz a questão de registrar essas imagens na mesma hora de um sábado comum, depois da remoção. Agora, ao contrário. Antes da remoção, olhando para os estandes ainda no lugar. Depois da remoção. Em Brasília, vale o aforismo. Monumento bom é monumento de certo. Vamos olhar agora o capital espacial. O capital espacial é o primeiro dos dois, nos quais eu subdivido o capital arquitetônico e vocês vão ver como. O capital espacial é o usufruto dos sujeitos, né, de dois tipos de macrocategorias de espaços. Os espaços dos fluxos, que dizem respeito ao todo, ao sistema, ao global da cidade, e os espaços dos fixos abertos. Eu me inspiro, não só em Neil Hiller, como em Milton Santos, para fazer essa sugestão para vocês. Vamos ver primeiro os espaços dos fluxos, esses espaços da cidade como um todo. E vou tratar de Brasília, claro, primeiro chamando a atenção para as densidades. E eu gosto sempre de lidar com exemplos internacionais, comparativos do mundo inteiro, porque isso nos faculta entender melhor o fenômeno que a gente está estudando, né? Pois bem, em estudos de Alain Berthaud, Brasília tem 55 habitantes por hectare, mas a gente, como é chato, a gente vai examinar com os mesmos procedimentos metodológicos a realidade empírica de Brasília e vai descobrir que Brasília, na verdade, passa para 40 habitantes por hectare. É uma densidade baixíssima do ponto de vista do desempenho econômico da cidade, é uma cidade, já em função disso, extremamente cara. Tem mais. A medida de densidade não considera as descontinuidades do tecido urbano, que é levado em conta pela medida de dispersão. Reparem a evolução urbana de Brasília. 70, 80, 90, 2000, 2010 e agora. Ou seja, ela nasce dispersa e ela se mantém dispersa, apesar de vocês terem uma certa compacidade aqui na área central de Brasília. Porém, pelos estudos internacionais, novamente, Brasília é a segunda cidade mais dispersa do planeta. E a medida de dispersão é muito facilmente compreensível em função dessas duas imagens. Aqui vocês têm os setores censitários com os prismas representando as densidades, ok? E as grandes descontinuidades onde você não tem nada. E aqui você tem uma pizza cuja área total corresponde à soma das áreas dos setores censitários urbanos e cuja altura é a densidade média. Divida uma coisa pela outra, intuitivamente vocês vão entender o que é a medida de dispersão, ok? Essa seria a cidade idealmente compacta. Repare a porção de território muito menor que ela ocuparia se a cidade de Brasília fosse mais compacta. E aqui vocês têm, por que isso importa? Essas coisas todas importam, né? Porque, por exemplo, a eficiência dos transportes coletivos é um lixo, né? É a cidade onde o IPK, Índice de Passageiro por Quilômetro de Vias de Transportes Coletivos, é o mais baixo do país. E por que a medida de dispersão importa também? Porque vejam como é alta a correlação entre dispersão e IPK. E aqui nós consideramos as capitais, algumas das capitais brasileiras. Okay? Tem mais. Excentricidade. Essa é uma foto aérea de Brasília. E aqui, pela primeira vez nessa apresentação, vocês veem um chamado mapa axial de Brasília, que é, eu vou dizer que é o desvelar da alma da cidade, de uma certa maneira. Há várias maneiras, em função de várias teorias, de você desvelar a alma da cidade. Essa é uma delas, ok? E o que é que esse mapa mostra? Reparem que ele tem linhas coloridas que correspondem aos eixos viários mais importantes, ou seja, o espaço dos fluxos, que nós falávamos antes, inspirados em Milton Santos. Isso aqui vem da teoria da sintaxe espacial, e as cores mais quentes representam as linhas mais acessíveis à metrópole como um todo, em média, e as mais frias, o azul escuro, as menos acessíveis, ok? Reparem como eu não tenho linhas vermelhas no plano piloto. E quando a gente for examinar o centro morfológico, ou seja, o
ponto do sistema mais acessível a todo o conjunto, ele está aqui, muito longe do centro funcional, que é o ponto em torno do qual estão 47% dos empregos da metrópole, e também longe do centro de massa, do centro demográfico, que é aquele ponto na metrópole melhor, mais rigorosamente dizendo, no município, porque estou analisando o município aqui, que minimiza a distância para os habitantes, ok? Então, isso aqui minimiza a distância para os pontos físicos do resto da cidade. Aqui, minimiza a distância para as pessoas. E reparem como esses eixos são distantes, esses pontos, esses centros, essa tricefalia, como eu digo, né? Reparem como esses centros são distantes entre si. Isso não acontece em outras cidades brasileiras que a gente tem estudado. Por exemplo, São Paulo. Os centros são muito próximos em torno da Praça da Sé. Tem mais restrição. Esse vem de um estudo mais recente, de uma tese de doutorado definida em 2017, onde a Juliana estuda a questão dos eixos sem restrição de acesso comparado aos eixos com restrição de acesso. Vejam como, mesmo no plano piloto, eu tenho uma quantidade enorme de eixos viários que pertencem a enclaves fortificados. Estou usando agora uma expressão de Teresa Caldeira, consagrada no livro dela, a cidade de muros. Então, Brasília é cada vez mais uma cidade de enclaves fortificados. Todos esses eixos que vocês estão vendo são eixos com controle de acesso. E aqui vocês têm a somatória dos dois. Esse é o mapa que a Juliana desenvolveu com 300, quase 300 mil segmentos de vias. Tem mais. Segregação. Eu estou botando uma camada de perversidade da configuração em cima da outra, como vocês estão notando, né? Essa vem de uma outra tese, que é agora do Patrick Vieira, do Patrick Zequim, de 2014, e Patrick examinou as 5 mais desiguais cidades brasileiras: Brasília, Fortaleza, Curitiba, Belo Horizonte e Goiânia, sendo Goiânia a campeã. É a mais desigual de todas, é Goiânia, não é Brasília, né? Mas reparem, Brasília é um exemplo emblemático, porque aqui a distância média dos ricos ao centro é 4,9 quilômetros. Dos pobres é 25. Isso não acontece nem de perto com nenhuma outra cidade brasileira. Compare Fortaleza e Brasília, de tamanhos similares demograficamente, e vocês veem a diferença. Brasília tem 3 vezes mais distância média da população pobre ao centro. Reparem, isso aqui também é emblemático. A mobilidade de transportes coletivos em Brasília é 25%. Olha, Campinas chega pertinho, hein? A Campinas de vocês. De carros é 45%. Mas, de qualquer forma, é a campeã aqui e aqui. E olha que coisa interessante aqui. Na estrutural, que a gente vai voltar a ela, que é a região mais pobre de Brasília, 39% dos domicílios tem pelo menos um carro. Mas o pessoal não usa. Tira o carro para ocasiões especiais. No fim de semana, visita amigos, passeios, etc. E eu vou dar um exemplo. Porque aqui, na estrutural, 69% das pessoas usam o ônibus para trabalhar. E 1 milhão de pessoas descem para o plano piloto diariamente vindas da periferia. Ou seja, quadruplicam a população do plano piloto. E essa aqui é a descida, ou a subida, como queiram, para o bairro onde eu moro, o Colorado. E, pasmem, o rodoviarismo está ficando mais suave? Não, está ficando pior, porque ele avança essas 3 macarronadas, que é como eu chamo esses complexos viários, se situam entre a asa norte e a minha casa. Eu passo por 3 novas macarronadas inauguradas agora no início do ano, em 2021. Portanto, mobilidade, prioridade para o transporte público aqui continua sendo uma utopia longínqua. Agora a gente vai ver a Brasília dos fixos abertos. E aqui eu tomo liberdade em relação a Milton Santos, que não trata desse conceito. Para Milton, os fixos são somente os polos em edifícios geradores de movimento. Para mim, os fixos abertos são lugares claramente identificáveis, não aqueles espaços de fluxos da cidade inteira, mas, como vocês vão ver, lugares claramente identificáveis na cidade, como, por exemplo, a esplanada dos ministérios. E eu
vou rapidamente comentar com vocês o conceito que eu venho trabalhando, enfim, desde a minha tese de doutorado, que é o conceito de espaço de exceção. A esplanada dos ministérios é esse espaço que é um apêndice morfológico ao plano piloto de Brasília, pendurado no resto da cidade pela plataforma rodoviária. Por que eu chamo espaço de exceção? Porque é um espaço fisicamente isolado e rigorosamente categorizado para a superestrutura político-ideológica da sociedade. Voltamos lá naquelas 3 macroestruturas, ok? Em outras palavras, não há cidade no sentido da diversidade urbana nesse espaço. Ao redor, nós não temos cidade. Ao redor, nós temos os espaços vazios ou então garagens e outros, enfim, e outros equipamentos que não traduzem a natureza diversa do que você tem no centro da sociedade civil, ou seja, o centro de Brasília dicotomizado em 2. O centro do Estado, o centro da sociedade civil. Reparem as dimensões do centro do Estado, do espaço de exceção 2.000 metros. E por que eu digo que Brasília é histórica e eterna? Está lá no título da palestra para vocês. Porque eu tenho exatamente 2.000 metros nesse sítio arqueológico pré-colombiano na cidade do México hoje, né? Que era um espaço de exceção típico. Ao longo deste espaço, nós só tínhamos templos e espaços de palácios governamentais. Mas a gente pode ir mais para trás, né, 2.600 anos de Cristo, e mostrar as pirâmides do Egito como sendo o paroxismo do espaço de exceção, porque aqui sequer há as práticas superestruturais, política e ideologia, né? Não, aqui há simplesmente corpos inertes do faraó e de seus parentes próximos. Mas Brasília é monumental, mas não tropo, para usar uma expressãozinha da música, né? Eu tive a pachorra de colocar a pirâmide de Quéops, que é a maior delas, na mesma escala, no gramado central da esplanada dos ministérios. Olha como os edifícios de Lúcio Costa ficam pequenininhos. O mais alto edifício de Brasília, que é o Congresso Nacional, é 0,67 PQ. PQ é a minha nova unidade de medida, pirâmide de Quéops, ok? A gente vai ver um pouco mais, vai voltar a isso depois. Como espaço de exceção, ele é usado excepcionalmente. Portanto, ao contrário do que diz Holston, o público das cidades brasileiras, dos espaços abertos, dos espaços públicos, não desapareceu em Brasília. Ele é diferente e, no caso do espaço de exceção, ele ocupa esse espaço excepcionalmente, mas o faz com grande intensidade e às dezenas de milhares de pessoas, como em todos esses exemplos que eu estou dando para vocês aqui agora, nos quais eu estava, eu e minha família. Aquelas 2 crianças agora são adolescentes e eles estão aqui, dá para vocês identificarem facilmente quem são. Ou no Fora Collor, ou nas jornadas de 2013. Porém, o homem comum de Michel Dissertot, ele entra nas fissuras desse espaço simbólico e monumental por excelência e cria uma economia da vida cotidiana nas margens da esplanada dos ministérios. A economia da vida cotidiana que está sendo recorrente e reprimida, e o governo atual prima por essa repressão aos vendedores e aos comerciantes ambulantes na esplanada. Na hora do almoço, você tem essa intensa ocupação das pessoas explorando esses serviços de alimentação, de venda de, enfim, artigos de vestuário, óculos, artesanato, serviços como lotérica, enfim, né, que é uma reinvenção da cidade, como eu coloco. A plataforma rodoviária, outro exemplo de fixo aberto. No cruzamento, eu já falei para vocês, e daqui vocês têm o cartão postal principal da cidade. A esplanada dos ministérios do deck superior da esplanada. Okay? É um local, ao contrário do que reza um certo discurso mítico, não é o local democrático por excelência, encontro de todas as classes sociais, não. É um local fundamentalmente popular e utilizado por aqueles 25% das pessoas que nesta cidade utilizam o transporte coletivo. Aqui vocês têm, e novamente, o comércio informal, os vendedores ambulantes, que se apropriam desse espaço e que reinventam a cidade à sua maneira, estão sendo fortemente reprimidos. É claro, por que você vai pagar a um vendedor ambulante
uma garrafinha de água mineral por R$1, se você pode ir ali juntinho, num shopping center, né, do Conjunto Nacional, comprar a mesma garrafinha por 5. Você prefere a de R$5, não é isso? E se o caráter popular do lugar não fosse mais claro, a própria cor da pele dos sujeitos sociais o caracterizaria como tal. As superquadras, agora nós vamos para o espaço mais típico, tido como o espaço, uma das maiores invenções de Lúcio Costa em relação à contribuição sua à arquitetura da escala da cidade na escala dos espaços abertos públicos, né? Que são as superquadras. Reparem como o espaço é intensamente utilizado por todas as faixas etárias. Crianças, adolescentes, nos restaurantes, nas bordas dos espaços públicos das superquadras, idosos em parques de musculação, ou jogando um carteadinho, um dominó no final da tarde, tudo isso nos espaços públicos das superquadras de Brasília. A superquadra de Brasília é modernista? Sim, porém, comparem com a proposta de Rino Leve para o Plano Piloto de Brasília. Aqui sim, vocês têm uma proposta radicalmente modernista. Porque aquilo é uma coisa e isso aqui é outra. Né? Embora a gente tenha na proposta do Lúcio Costa uma grande e generosa quantidade de espaços abertos e verdes nas superquadras, você não tem aquela destruição total da continuidade do tecido urbano que você tem na proposta de Rino Leve. E vamos usar nossa régua de novo? Vamos medir as torres de apartamentos, são torres de apartamentos de 300 metros de altura com a pirâmide de Kelps. Olha como ela fica, agora é ela, dentro da proposta de Rino Leve, na escala do projeto, que fica pequenininha. Ou seja, as torres de Rino Leve têm 2,05 vezes a altura da pirâmide de Kelps. E se a gente botar a pirâmide de Kelps entre duas quadras de Lúcio Costa? É isso que a gente tem. Agora, são os edifícios de Lúcio Costa, de 6 pavimentos sobre pilotis, que ficam miudinhos diante da pirâmide de Kelps, colocada numa entrequadra, para efeito de comparação. O eixo rodoviário é a grande via expressa que corta Brasília de norte a sul. Okay? Uma via expressa a 80 km por hora, que tem essas características, porém que é radicalmente ressemantizado, ressignificado nos finais de semana, por novamente, uma festa. A pandemia deu uma pancada forte nessa festa, mas ela está começando agora, pouco a pouco, a voltar. Não quero ser muito otimista, porque sempre que a gente, né, diz que acha que a pandemia está acabando, ela tem voltado com força e estão agora prometendo uma quarta onda, mas enfim, vamos esperar que isso não aconteça. Mas o eixo rodoviário, nos finais de semana, a gente já foi muitas vezes lá, é uma festa de piqueniques, crianças com triciclos, patinetes, banda de rock, enfim. Porém, vejam quem são as pessoas que usam esse espaço. Não é? São a classe, se concentra a utilização, e eu digo isso porque o usuário do eixo monumental é particularmente o vizinho, embora, como eu, gente venha das cidades satélites, eventualmente, para o eixo rodoviário nos finais de semana, mas essencialmente é a classe média que mora nas asas sul e asa norte, que tem essa distribuição de renda. As Garças é um espaço muito mais popular, e agora há um trabalho em andamento de uma outra tese de doutorado que vai nos revelar o perfil socioeconômico dessa população, mas está na cara, empiricamente, que é um espaço muito mais popular do que o eixo rodoviário nos finais de semana. Aqui o pessoal vai, faz piquenique, encontra pessoas, rema, nada, toma banho no lago que é despoluído, enfim, é o momento, aquele que eu falei para vocês, de tirar o carrinho da garagem. Né? Principalmente com a gasolina, R$7 o litro agora, então, nem se fala. Né? Mas é o momento em que as pessoas tiram o carrinho e vão usufruir esse espaço belíssimo, com as vistas privilegiadas do eixo monumental, com a esplanada dos ministérios lá no plano de fundo.
Vamos agora ao capital edilício, que é o segundo capital do capital arquitetônico. Okay? Agora nós estamos, sim, mais rigorosamente na categoria de Milton Santos dos fixos fechados. É tudo aquilo que é retirado do âmbito público da cidade. Tudo aquilo que é controlado de alguma forma por alguma instituição. Uma casa é uma instituição. Uma casa como essa é um espaço controlado por uma família nuclear, no caso. Não é? Mas também prédios públicos, privados, áreas livres privatizadas, como a área de um grande clube de golfe privado, enfim, e assim por diante. Okay? Esses são os fixos fechados. E qual foi o lance dessa pesquisa que eu estou mostrando para vocês? É que eu acabei de mostrar, né? Por aquela parte inicial, que no DF, rico mora no centro, pobre na periferia. Tá legal. Porém, o que dizer dos pontos fora da curva? O que dizer de um R de Pearson? R de Pearson é a medida estatística, para os que não estão familiarizados, que revela entre -1 e +1, né? Mas vamos botar entre 0 e 1, a maneira pela qual os valores de duas variáveis estão relacionadas fortemente entre si. Ok? Quanto mais próximo de 1, mais perfeita é a relação. Pois bem, com a relação renda-distância no DF, é 0,67. E aí, como a gente é chato, né, e o pesquisador é um chato por excelência, a gente se perguntou, o que acontece com os outros 33? Né? O que define que pobre pode morar perto e rico pode morar longe? Ao contrário da correlação de 0,67. E a gente lançou a hipótese de que esses três fatores estariam relacionados: o tipo edilício do espaço doméstico, a distância ao centro e a renda per capita média mensal do responsável do domicílio, porque é a informação mais desagregada que a gente tem pelo censo demográfico no Brasil. Okay? Então, o que vocês vão ver são exemplos, são muito mais exemplos que a gente tem na pesquisa, mas eu vou dar alguns exemplos para ilustrar o argumento. Começando, e vou descendo na coluninha dos ricos, ok? Na estratificação de renda. Começando com a região mais rica e terminando com a região mais pobre do Distrito Federal. O Distrito Federal, para vocês que não sabem, está dividido em 33 regiões administrativas. Do ponto de vista dos estudos, isso é interessante porque a gente tem uma informação muito desagregada por bairros, que são as regiões administrativas. Por exemplo, o Lago Sul é a região mais rica, com mais de R$8 mil de renda per capita mensal média. É essa área que está aqui e que fica a essa distância do centro, a 9,8 quilômetros do centro, enfim, terreno, mansões em lotes teoricamente de 800 metros quadrados, mas que tem muito mais, e conheço lotes à beira do lago, invadindo o espaço público, que somam 10 mil metros quadrados, não é engano. E tem uma arquitetura com essas características aqui. O que é que vocês têm? 80% na coluna vermelha dos ricos e o resto. Pulamos para uma seção típica da Asa Sul, uma das quadras mais antigas, que é a 103 Sul. E reparem como a gente está muito mais próximo do centro e a renda média caiu bastante, ok? Esses são os passos típicos de uma superquadra da Asa Sul. Os edifícios de 6 pisos, sobre pilotis, muitos deles sem garagem subterrânea, como era muito comum nos primeiros edifícios mais clássicos, modernos, do plano piloto. E o que é que acontece? Cai a valorização do imóvel de forma que mais gente das classes de poder aquisitivo inferior tem acesso ao lugar. Cai para 55% de ricos e o resto com forte incidência, é claro, na média superior ainda. O terceiro tipo é muito interessante porque, primeiro, essas quadras, o correr das quadras denominadas 400, não existia na proposta original do plano piloto. Só existiam até as 300. Eram 3 correres de quadras. Tampouco isso aqui existia. Isso eram hortas e palmares. As quadras que hoje são as 700, e a numeração vem da 1 a 16, né? E nas fileiras das 100, 300, 200, 400, 600, 700, 900, para vocês, enfim, se familiarizarem um pouco com a denominação dos endereços de Brasília. Pois bem, por que as 400 foram feitas? Para dar possibilidade a pessoas de mais baixo poder aquisitivo.
E, particularmente, nesses setores censitários que a gente estudou, que são as quadras da 409 a 12, são os bloquinhos JK, que são edifícios sentadinhos no chão, que sequer têm pilotis, quanto mais elevadores ou garagens subterrâneas. Okay? Há pouquíssimas exceções, né, com edifícios de elevadores mais recentemente. Mas essas quadras são esse tipo de edificação. Reparem como o tipo de edilício, como o poder aquisitivo é sensível ao tipo de edilício. Olha como temos um quadro completamente diferente, onde agora, pela primeira vez, essa é a primeira faixa em intensidade, e reparem como isso aqui é praticamente aquela média das asas que nós vimos, né? E aqui a faixa riga cai, nesses exemplos que eu estou dando para vocês, pela primeira vez para terceiro lugar. A Vila Planalto foi a menina dos olhos. Nada melhor. Não, pesquisa, quando a gente encontra o que não esperava, não é isso mesmo? Todos nós sabemos disso, né? A Vila Planalto é um remanescente de um acampamento de obras que fica no coração da metrópole, a 1.500 metros da Praça dos Três Poderes. Está ela aqui e o nosso querido espaço de exceção aqui, ok? A vila, desde sempre, foi um local extremamente variado em termos de edifícios, lotes, ruas, quadras. A gente tinha uma rua como essa, uma rua como essa, tinha e tem como essa, ou uma rua como essa. Um edifício como esse, ou como esse, ou esse, tem de tudo, gente, inclusive uma arquitetura altamente hilária. Ou esse, mais hilário ainda, ou essa. E olha o que a gente tem em termos de estratificação socioespacial, uma coisa que a gente realmente de jeito nenhum esperava, até porque há todo um discurso corrente de que a vila está sendo elitizada e os pobres estão sendo expulsos, pititi, patatá, né? Foi isso que a gente encontrou. Se isso é fascinante, mais fascinante ainda é saber que isso é quase igual a isso. E isso aqui é o Distrito Federal como um todo. Ou seja, às vezes em décimos, a estratificação socioeconômica da Vila Planalto é idêntica à estratificação da cidade como um todo. Se a gente tem, não é, em certo aspecto, a definição de um bairro democrático por excelência, é disso que se trata, não é? É a Vila Planalto. Estrutural é a região mais pobre, que eu dizia para vocês, fica aqui a 13 quilômetros do centro do plano piloto, surgiu de catadores de um lixão lá nos anos 70, lá para trás, né? E tem essas características e a morte definitiva do espaço público. Existe toda uma tentativa de, enfim, regularização da área, que ainda não está completamente regularizada, particularmente em algumas partes da área, mas aqui vocês têm alguma ideia, primeiro, da qualidade do espaço público, né? Segundo, alguns dados de área construída média por casa, por habitante, 15 metros quadrados em média por habitante, quando no Lago Sul é 60, ou seja, a mais pobre e a mais rica, né? E a violência que graça, né? O índice de homicídios por 100 mil habitantes é 489, 3,6 vezes superior à do DF. Ou seja, não espanta que as pessoas se fechem em casa e que haja a morte total do espaço público, que vocês estão vendo nessa imagem. No entanto, é bom frisar que não se trata de uma população anômica, né? Uma população que não tem construtos sociais, que não constrói um capital social. Sim, ela constrói, mas antes disso, só para vocês terem uma ideia da estratificação social. Sumiu a média superior e a dos ricos. Praticamente sumiu a média também, né? A coisa se concentra aqui, na camada pobre e média inferior. E, como eu dizia, o capital social é construído, sim, por meio de inúmeros coletivos que, apesar de todos os problemas, para a música, para a ajuda mútua, para o trato do espaço público, enfim, para a cultura de uma forma geral, todos esses são exemplos, imagens de coletivos da estrutural que exemplificam
essa vida pulsante dessa população, apesar de todos os problemas. E aqui vocês têm o nosso CQD, como queríamos demonstrar, né? Vocês têm aqui as várias áreas, aqui eu incluí mais algumas que eu não mostrei para vocês, desde a mais rica até a mais pobre, que é estrutural aqui, e essa dança das distâncias ao centro. Portanto, como queríamos demonstrar, né, lidando com essas variáveis, a gente mostrou como é fundamental o tipo edilício do espaço doméstico para a distribuição da população na cidade. Isso também bate de frente com algumas teorias ortodoxas, enfim, da economia política, que dizem, né, vocês já devem ter ouvido falar nisso também, que dizem que há 3 fatores na distribuição dos pobres da cidade: localização, localização e localização. Ou seja, só importa a localização. O que a gente mostrou é que não importa o tipo de edilício. E se você, por circunstâncias várias, tiver a manutenção do tipo edilício, como nós tivemos naquele acampamento remanescente de um canteiro de obras, que é a Vila Planalto, se você tiver, por circunstâncias várias, a manutenção do tipo edilício, você tem a manutenção da população naquele lugar, ok? Eu esqueci de dizer, e não mostrei no slide, entre 2000 e 2010, a gente ainda não sabe 2020, mas entre 2000 e 2010, a Vila Planalto se tornou mais popular, não menos, por uma série de razões que a gente não tem tempo de desenvolver com vocês. E agora, 3 afirmações do mestre Lúcio Costa e 3 perguntas chatas que a gente pode fazer. As diferenças de padrão de uma quadra a outra decorrerão apenas de uma maior ou menor densidade, do maior ou menor espaço atribuído a cada indivíduo e a cada família, da escolha dos materiais e do grau de requinte do acabamento. Lúcio Costa acreditava que isso era suficiente para você ter uma estratificação socioeconômica variada. A pergunta é: tipos de edifícios não precisam variar muito mais que isso? 2, teria sido pior que tolice, um crime, planejar a cidade na medida da realidade subdesenvolvida atual. Pergunta chata. Ou o crime terá sido afastar a realidade subdesenvolvida atual para periferias distantes, criando o maior apartheid, como vimos, entre as cidades brasileiras. 3, e como capitalismo ou socialismo, a tendência universal, apesar da contestação desbragada e romântica, é todo mundo virar, pelo menos, classe média, o chamado plano piloto pode ser considerado uma antecipação. E a pergunta chata é: o que fazer enquanto a tendência universal não se realiza? 7, anteontem, como a gente ia ter esse encontro, eu atualizei um pouco, em alguns aspectos, um levantamento, uma abordagem que a gente fez sobre a Covid e Brasília, sobre a Covid e a relação socioespacial de Brasília. Olha que coisa interessante, né? Isso aqui é do ano passado. Tá? Em 30 de abril do ano passado, isso aqui é mortalidade. Portanto, né, mortalidade é o índice de mortes por, no caso, 100 mil habitantes. Okay? E reparem que o azulzinho é o Lago Sul. Em 30/4, a maior mortalidade era no Lago Sul. Ou seja, a Covid desembarca entre os ricos. Né? São os ricos que trazem, por suas viagens, enfim, internacionais, a Covid para o Brasil e todos os outros fluxos internacionais que vocês têm. Né? Fortaleza, por exemplo, sofreu, eu vou muito lá, minha mulher é de lá, Fortaleza sofreu um impacto brutal em função de uma das meninas de ouro, das meninas dos olhos, que é a política socioeconômica do Ceará, que é transformar a Fortaleza num hub turístico. Ou seja, a Covid desembarcou em Fortaleza com força total. Aconteceu em Brasília, ela desembarca entre os ricos, no Lago Sul, porém, pouco a pouco não, rapidamente ela vai se espalhando para a periferia, a tal ponto que em 31 de julho, o Lago Sul já era o último em mortalidade. E a coisa vai crescendo. É verdade que, com o tempo, não vou esconder isso de vocês, essa coisa se achatou um pouco mais, mas a ideia fica claramente ilustrada por esses gráficos iniciais. Mas vejam, mais do que
mortalidade, o fundamental é a gente considerar a letalidade, ou seja, quantos morrem entre os infectados, né? E aí, reparem novamente, a gente gosta muito de mexer com essas correlações. Eu tenho 65%, que é alto, uma letalidade, a correlação entre letalidade e distância ao centro. Quanto mais longe, né, mais morre entre os infectados, e aqui vocês têm primeiro letalidade, depois a distância ao centro. Okay? E vejam, por esses números aqui, letalidade no Lago Sul é 1,27, letalidade na Ceilândia é 2,98. Ou seja, o infectado na Ceilândia, a 40 quilômetros de distância, tem mais de 2 vezes mais a possibilidade de morrer se pega Covid do que no plano piloto. Uma outra, renda letalidade. Pasmem, 0,96%. Ou seja, atinge violentamente os pobres. Quanto mais pobre, mais alta a letalidade. A correlação é perfeita, praticamente perfeita. Do 0,96 é considerada perfeita. Aqui vocês têm, nas regiões administrativas, da mais rica, o Lago Sul, a mais pobre, o CIA estrutural, que a gente acabou de ver. Okay? E aí as outras em nível decrescente de renda e alguns casos exemplares. E aqui vocês têm, novamente, né, na nossa brincadeira, com correlações, vocês veem, enfim, como, por exemplo, a morte espreita na periferia, letalidade de distância ao centro, a gente acabou de ver. Como, por exemplo, a letalidade está relacionada positivamente com o número de habitantes por domicílio. Como, olha aqui, muito mais elevada, como a letalidade está relacionada com a área construída por habitantes no domicílio, 53%. Né? E reparem as condições de isolamento que a população, por exemplo, e agora entrando com a questão racial, as condições de isolamento dos brancos. A área construída versus habitantes brancos é positiva em 85% e é negativa em 86% se considerada a relação entre área construída e habitantes negros. Né? O centro tem cor branca, 0,48%, a periferia tem cor negra, 0,49% de correlação. Né? E isso é interessante por quê? Porque nós estávamos comentando com o Vinícius Neto, nosso querido amigo e colega. Vinícius está fazendo, com um grupo de colegas pesquisadores, um trabalho extremamente importante sobre a Covid, mas de forma muito mais ambiciosa do que a gente fez. Esse é um exercício muito singelo, como vocês estão vendo. E eles estão pegando cidades no Brasil inteiro, se não me engano, 125 cidades no Brasil todo, né, e examinando as correlações. E eles chegaram a uma correlação alta entre incidência da Covid, não me lembro agora exatamente se é a mortalidade, mas, enfim, a incidência da Covid e a densidade urbana. Nós chegamos a uma correlação absolutamente nula. E por que isso? Porque usar as densidades médias das cidades brasileiras me parece que peca por falta de sintonia fina. O que a gente teve a possibilidade de fazer em Brasília, onde vocês têm uma diferenciação muito grande, né, da distribuição da população do espaço e das condições socioespaciais, a gente pôde, com muito mais capacidade, observar essa relação com a densidade. E chegamos à conclusão de que a densidade é nula, ou seja, não há relação entre densidade urbana, em termos de, por exemplo, 200 habitantes por hectare, que é a densidade urbana das superquadras de Brasília, e a disseminação da Covid. Todo o foco, e isso bate com alguns estudos internacionais também que eu vi muito interessantes, bate com estudos realizados em Nova York. Ou seja, desloca-se o foco da densidade urbana e da demonização da cidade como o espaço que, por ser denso e intensamente ocupado, dissemina mais o vírus, e joga o fator para o espaço interno do espaço doméstico. Ou seja, é a área construída por habitante que importa, como vocês veem aqui em 0,53. E eu li estudos sobre Nova York e Manhattan, onde eles chegam à mesma conclusão. Okay? Eu tenho a pretensão de oferecer para vocês
uma tipologia arquitetura e sociedade. Antes de começar a nossa conversa, a gente estava conversando, Rosana, Leandro, eu, mais alguns colegas, sobre o trabalho fascinante que Bill Hiller e Judy Ellen Hanson realizaram no livro fundador da teoria da sintaxe espacial, que é o livro chamado A Lógica Social do Espaço. Né? E o que eu faço aqui com vocês é inspirado nesse esforço e tentando ver a história o mais amplamente possível, a história da arquitetura na escala da cidade, que é a escala a qual eu estou me referindo com vocês aqui, muito mais do que a história das edificações, né? A mais ampla possível, uma tipologia socioespacial que lida com a história lato sensu, a história em tempo muito largo, não em tempo curto, né? E eu me inspiro nesse livro fascinante de Daniel Dennett, que é de 2017, Da Bactéria à Bar e de Volta à Bactéria, no qual Daniel Dennett faz um estudo da evolução das mentes. E ele representa a evolução da mente humana por esse cubo, no qual o ponto 000 refere-se ao momento da revolução cognitiva, ou seja, 2 bilhões de anos, do surgimento da bactéria à revolução cognitiva de 70 mil anos atrás, quando as pessoas inventam a linguagem, não quando inventam um instrumento, isso é um outro debate, enfim, que a gente pode deixar de lado, mas quando inventam a linguagem, ou seja, as pessoas se tornam capazes de representar o não aqui e o não agora, representar por meios simbólicos outros lugares onde eu não estou e outros tempos, passado e futuro, por meio da linguagem. Okay? Essa é a essência da revolução cognitiva de 70 mil anos atrás. Até então, houve uma revolução natural de genes, de 70 mil anos para cá, e é essa vertente que Dennett representa por essa seta em vermelho. Houve uma evolução cultural de memes. Memes, um conceito baseado em Richard Dawkins como unidades de informação. Okay? Então, o Dennett cria 3 eixos de evolução, da incompreensão à compreensão, de baixo para cima, de cima para baixo, e tentativa e erro e pesquisa sistemática, e vai dizer que o design inteligente não tem nada a ver o conceito de design inteligente do Dennett, é design inteligente humano, não design inteligente de uma realidade divina. Mas ele vai chamar de design inteligente Picasso, Barr, Gaudí, Turing, Einstein, enfim, realizações humanas por excelência, prenhes de conhecimento, de pesquisa sistemática, de compreensão, enfim. Para dar um exemplo, para ilustrar os 3 eixos de Dennett. À esquerda, um exemplo de um todo emergente imprevisto é um formigueiro australiano. Construído por instinto, está nos genes das formiguinhas, e por um processo de tentativa e erro, foi a evolução natural das soluções dos formigueiros. Vinha uma chuva, derrubava, vinha uma enchente, derrubava, vinha um animal mais forte, derrubava, enfim, até que a evolução natural chegou a essa solução, primorosa do ponto de vista da evolução natural. Bom, isso exemplifica a evolução natural dos humanos, no caso, até 70 mil anos atrás. O da direita é um todo pré-concebido pela razão, está nos memes, não nos genes, e por meio, no caso de Gaudí, de pesquisa, de muita pesquisa sistemática. Não é sacação, é um conhecimento primoroso que ele tinha. Eu pego isso aí, essa ideia, e traduzo para o meu polo os meus conceitos gêmeos de formalidade e urbanidade. E eu ponho formalidade no ponto 000, onde agora eu tenho 3 atributos fundamentais, que é o separado, o pequeno e o uniforme. Isso na história dos assentamentos humanos, ok? E no polo, que é o polo 1, eu tenho urbanidade, que é traduzido pelo unido, pelo grande,
pelo diverso. Muitos de vocês, acostumados com a literatura de sociologia urbana, já identificam aqui, no polo da urbanidade, a característica da cidade por excelência. É o grande, o unido, o diverso. E agora, para pegar um exemplo sincrônico, Idade Média. Por um lado, no polo da formalidade, eu tenho o castelo feudal típico da região de Flandres, no norte da França. Pequeno, separado, uniforme, o espaço de exceção também, porque caracterizado por exclusivamente a estrutura, práticas político-ideológicas da sociedade, principalmente no caso a prática política. Não há economia dentro do castelo feudal. E são estruturas isoladas no espaço. Por outro lado, eu tenho na Florença o grande, o unido e o diverso. Contemporaneamente, hein, gente? Contemporaneamente. Duas estruturas socioespaciais radicalmente distintas. O feudalismo francês era completamente diferente do feudalismo italiano. Talvez não por acaso, isso é uma semi-brincadeira, a primeira revolução proletária da história aconteceu em Florença em 1385. O proletariado tomou o poder, é verdade que só ficou uma semana nele, mas, de qualquer forma, marcou historicamente o evento. E agora um exemplo diacrônico. Por um lado, 2.600 anos atrás, pirâmides de Giza, ninguém. O paroxismo do espaço de exceção. Lembram? Separado, pequeno, uniforme. Por outro lado, Copacabana. Um bairro que é parecido com a nossa Vila Planalto, socioeconomicamente. Em outras palavras, essas três expressões de uma querida amiga e colega, Gabriela Tenório, que sintetiza a ideia. Muita gente, gente diversa, gente o tempo todo. Ao projetarem um bairro, um centro de cidade, uma área urbana, vocês tenham em mente que urbanidade significa essencialmente isto. Muita gente, gente diversa, gente o tempo todo. Copacabana é isto. Copacabana, de tudo que eu conheço, e olha que até eu conheço um pouquinho um planeta fora, é o bairro de maior urbanidade no mundo. Para dar exemplo para vocês de como essa coisa nos é útil na leitura da história da cidade, da história dos lugares que a gente faz. Agora são fenótipos do genótipo formalidade. Esses dois palavrões significam o seguinte, é muito simples. Genótipo, Bill Hiller emprega muito isso, e Juliane no livro, A Lógica Social do Espaço, é a estrutura, é a essência que subjaz, ok? A estrutura que subjaz os fenômenos reais que a gente encontra. Fenótipos são os fenômenos. Então, fenótipos, exemplos do genótipo formalidade, da estrutura formalidade. Stonehenge, 3.000 anos atrás. As pirâmides, de novo, 2.600. A Acrópole de Atenas. Um centro cerimonial maia pré-colombiano, Uxmal, no México. Um castelo feudal em Flandres. A Cidade Proibida de Beijing, século XV. Estou andando no tempo, hein? Versalhes, século XVII. Damol, Washington, século XVIII, finalzinho. Nas culturas dos estados primitivos africanos, um Krau Zulu, onde você tinha acampamentos grandes assentamentos, só para guerreiros, só para treinamentos militares. O homem Zulu, adulto, é essencialmente um guerreiro. Quem trata da economia são mulheres, crianças e velhos. O homem Zulu, adulto, é exclusivamente um guerreiro. Ou, agora, nos nossos povos originários do atual território do Brasil, a Casa de Aruanã, ou a Casa do Bicho, da aldeia Carajá. Reparem, quando a gente está com o olhar educado, sintaticamente, você bate o olho numa planta como a da aldeia Carajá, e você sabe que aqui rola alguma coisa especial. E quando você vai ver etnograficamente, isso se confirma. Não é gratuitamente que uma estrutura está isolada do todo o resto das demais estruturas construídas da aldeia. Aqui é o espaço masculino cerimonial por excelência. É a casa de Aruanã, ou a Casa do Bicho. E para fazer uma referência inescapável com Brasília,
O Palácio da Alvorada é a nossa Casa do Bicho contemporânea. Reparem a relação que ele tem sintaticamente com o resto da cidade, perdida naquela península deslumbrante de Linda, na beira do Lago Paranoá. Aqui está, na escala macro e na escala micro, porque o palácio está separado do espaço público, com um espaço privatizado, por um gramado de 400 metros de distância. E aqui está ele, a Casa do Bicho. Mas a gente tem outras manifestações de formalidade em termos, por exemplo, de um bairro de Águas Claras de condomínios verticais, onde vocês têm, de novo, a morte do espaço público, tanto quanto nós temos a morte do espaço público na estrutural, a região mais pobre de Brasília. Ou condomínios horizontais fechados no bairro Grande Colorado, onde eu moro. Ou no nosso querido campus Darcy Ribeiro, onde a gente tem a realização do conjunto edificado típico da modernidade, de edifícios soltos no espaço, com grandes áreas livres que os circundam. E, ademais, voltando fachadas cegas para algumas das vias mais importantes do campus, como aqui, ou como aqui, ou como aqui, ou etc. A pergunta, portanto, é, quando a gente projeta, qual o novo antigo a evitar? Vejam, isso é velho, gente. Fenótipos do genótipo urbanidade. 7.000 anos é 2 vezes mais antigo do que o mais antigo exemplo de formalidade que eu dei para vocês. Asilar, na Turquia, onde a gente já tem o embrião da cidade aqui, na contiguidade, na densidade, nas relações intensas entre dentro e fora, etc., etc., tudo que caracteriza a urbanidade. Em Atenas, a Ágora, não a Acrópole, onde vocês têm de novo muita gente, gente diversa, gente o tempo todo. Ou Pompeia, ou eu não mostrei um exemplo pré-colombiano no Centro Cerimonial Maia, agora eu mostro outro, lá de formalidade, aqui de urbanidade, que é a aldeia da cultura Pueblo, no sudoeste dos Estados Unidos. Ou aqui, agora a gente vai para a França medieval do sul da França medieval. Ou aqui na Siena medieval, ou na City medieval londrina. Ou agora vamos para a África, nos estados pristinos africanos, antes da invasão europeia. A cultura Ashanti era uma cultura profundamente urbana. Então, se você tem a formalidade, você também tem a urbanidade na África pré-colonial. Ouro Preto, século XVIII. Alberobello, na Itália. Piódon, linda, linda de morrer em Portugal. Barcelona, Catalunha. Manhattan, nos Estados Unidos. O Palácio do Gatito é muito interessante porque era a residência e o local de trabalho do presidente da República, mas era um casarão cuja sintaxe é a mesma dos casarões que lhes são vizinhos na Rua do Catete. O contraste pode ser maior com o Palácio da Alvorada? Jamais, né? Ou Copacabana, finalmente, cuja origem dessa configuração está em 1923. A pergunta é, qual o novo antigo a emular? Vejam bem, e eu quero chamar a atenção para vocês para isso aqui que é importante. Ciência é descrição da realidade segundo teorias confrontadas com a evidência. Mas quando a gente faz essas perguntas, a gente está no outro campo. Porque a ciência lida com teorias verdadeiras, até agora comprovadas, ou falsas, até agora refutadas pela evidência. Ética é outra coisa. Aquelas duas perguntas, qual o novo antigo a evitar, qual o novo antigo a emular, são duas perguntas no campo da ética, porque mexem com avaliação, mexem com valores, mexem com códigos morais. São posturas que são boas ou mais segundo valores, não que são verdadeiras ou falsas, ok? Então, nós estamos num outro nível de discussão, num outro campo filosófico. Aqui vocês têm uma síntese, super síntese de atributos de urbanidade e de formalidade. Não vou ler tudo, apenas vocês ficam com isso aí. Na urbanidade, historicamente, milenarmente, nós temos
Negociação, permeabilidade, diferenciação, diversidade, sincronia, continuidade, tamanho grande, enfim. Na formalidade, a gente tem tudo ao contrário. Claro que eu estou falando em tipos ideais, né? Eu estou carregando nas tintas para deixar claro o argumento. Repressão, impermeabilidade, hierarquia, homogeneidade, diacronia, separação. Pensem no castelo feudal francês, ok? Ou pensem, se quiserem, na esplanada dos ministérios em Brasília. Por exemplo, para comparar a ciência com a ética, a descrição deste fenômeno, deste fenótipo, né, é a seguinte: a gente faz uma descrição científica que relaciona atributos do lugar versus 74 acidentes ano ou 6 mortes ano. Nós estamos no campo da ciência. Caracterizei o bicho. Pulando para o campo da ética, da avaliação. A pergunta é: continuaremos no rodoviarismo enlouquecido, né, mantendo esse tipo de solução? A própria pergunta, como vocês veem, está eivada de valores. E esse é um diagrama horroroso, mas como eu não consegui fazer melhor até agora, eu estou mostrando para vocês. No centro a gente tem a arquitetura, em cima a questão da descrição do fenômeno pela ciência e embaixo a questão da avaliação do fenômeno pela ética. Em cima nós estamos no campo da realidade. Embaixo nós estamos no campo do desejo, dos valores, ok? Em cima, a gente está no campo da descrição do desempenho da arquitetura, por todas aquelas nossas categorias que vocês viram lá atrás nos primeiros slides. Aspectos funcionais, bioclimáticos, econômicos, sociológicos, etc. Embaixo, a gente está no campo da valoração e da escolha. Eu estou com 1h15, vamos agora, estou chegando perto do final. Projeto como conjectura de teste. Vou dar um exemplo para vocês de um projeto que eu fiz de uma superquadra em Brasília. A localização. Qual era a ideia? A UNB ainda tem hoje um patrimônio imobiliário fantástico, né? E ela nos solicitou, em 1995, a elaboração de um projeto para uma superquadra de sua propriedade, que era a 109 Norte, e vocês vão ver. Então, quando você se depara com um desafio como esse, como é que você faz? Você olha a experiência prévia, olha os precedentes e procura evitar os erros, ou procura evitar os problemas identificados nessa análise dos precedentes. E eu, para analisar os precedentes, eu escolhi a melhor. Quando vocês vierem a Brasília e que eu fosse ciceronear vocês pela cidade, eu vou lhes levar na 308 Sul, que é tida unanimemente como a quadra mais bem sucedida da cidade, ok? Essa é uma vista aérea. Mas, isso aqui, apenas para vocês terem um gostinho inicial, esses são alguns slides que mostram alguns dos espaços dessa superquadra. Aqui está, um laguinho. E aqui é a localização da 109 Norte, que eu fiz o projeto. Ela está sendo implantada ainda, não está completa. O que eu vou comentar com vocês são hipóteses de desempenho. Não são desempenhos em função de uma avaliação empírica rigorosa ainda, ok? Esse é o projeto inteiro. Então, vejam um primeiro aspecto. Esse espaço aqui, que é o espaço entre duas edificações, tradicionalmente, em muitas superquadras, justiça seja feita, não na 308, mas em muitas outras, tem essa característica, enquanto o miolo da quadra tem essa. Ou seja, há uma dicotomia radical entre o espaço do veículo e o espaço do pedestre. A gente quer fazer diferente na 109, e esse é um exemplo de como, eventualmente, os espaços podem ficar, porque a gente implantou esse tipo de ideia no campus da Cem Ribeiro, e esse é um espaço exemplar numa área habitacional do campus, onde nós temos 30, não 20, metros de distância entre os blocos. E aqui, o comecinho da implantação da 109, onde a gente tem esse espaço. À esquerda vocês vão ter edificações, mas a distância entre fachadas é de 30 metros, não de 20. Outro aspecto, voltando agora para uma superquadra clássica, a hostilidade da doença das empenas cegas na arquitetura moderna. Como aqui, essa foi a fotografia que eu fui tirar hoje de manhã, porque amanheceu um dia com sol. Aqui na 109, felizmente, a moda das empenas cegas está acabando. E agora nós temos um espaço mais
amigável, mais gentil das edificações para com o espaço público. Em outras palavras, eu tenho o espaço público cheio de olhos para a rua, para usar a expressão clássica de Jane Jacobs. As macrounidades morfológicas, o que a gente tem nas superquadras tradicionais, são macrounidades muito parecidas em forma e em tamanho, como essas. Ao contrário, na 109, o que é que a gente fez? E isso significa uma redundância de informação, que desemboca em falta de orientação, né, dentro desses lugares. O que é que a gente tem na superquadra 109? Para evitar isso, a gente tem vários tipos de espaços, como esse, ou esse, ou esses, ou esses, ok? Em formas e dimensões distintas. Essa é o que eu chamo, brincando, de meu cardos máximos, usando a gíria romana, que é esse espaço aqui que desemboca no comércio local. Que é essa imagem desse desenho maravilhoso de Eliel Américo da Silva, um querido amigo e colega. Reparem, isso aqui exemplifica dois pontos de vista do cardos máximos. Do sul para o norte, dentro da superquadra, e do norte para o sul. O que é que eu quero mostrar para vocês é que isso aí é uma isovista. Isso é o que eu vejo de um ponto desimpedidamente de obstáculos opacos em todas as direções. Okay? O que está vermelho é o que eu percebo. Desse pontinho aqui ou desse pontinho aqui. Perdão, desse pontinho aqui. Gente, eu errei de imagem. Aqui não era essa. Perdão. Isso aqui... Perdão, essa não é a imagem que eu queria mostrar para vocês. Essa é a isovista desse ponto, essa seria a isovista ao contrário, deste ponto aqui. Mas o que eu botei para vocês é a isovista que vai aparecer agora, que devia estar aqui agora, que é a isovista do ponto de encontro entre os dois grandes eixos, okay? Que é uma verdadeira explosão espacial. Outro aspecto, microunidades morfológicas. Reparem a proliferação de espaços definidos por empenas cegas, tudo que está com laranjinha no meio dos círculos. Okay? E aqui a praticamente inexistência deles por um artifício que eu fiz de deslocar os terrenos ligeiramente uns em relação aos outros. O resultado é que você praticamente não tem espaços, como proliferam aqui, um montão deles definidos por empenas cegas. A integração visual vem da sintaxe espacial. Aqui à esquerda está 308. O que essa imagem nos diz? Nos diz que você tem, em vários lugares, vários espaços que são, de certa maneira, importantes. Esses pontinhos vermelhos lembram lá atrás no mapa axial, as linhas vermelhas eram as linhas mais acessíveis do sistema inteiro. Bom, aqui, no caso, nessa técnica, as áreas vermelhas são áreas mais visíveis da superquadra como um todo. Eu tenho uma proliferação de pequenas áreas visíveis espalhadas pela superquadra, em vez de eu ter um ponto que eu identifique claramente como o ponto mais importante da superquadra. E aqui a axialidade. O que é que eu tenho na 308 Sul? Eu não tenho uma linha sequer do mapa axial que me dá a possibilidade de movimento, não é de andar em linha reta. Eu não tenho uma linha sequer que vaze a quadra inteira. Em outras palavras, que conecte a quadra com o seu entorno imediato, que é fundamental, como, por exemplo, a conexão com o comércio local, ou com a parada de ônibus, ou com a entrada da quadra, certo? E aqui eu tenho um feixe de linhas retas na 109 Norte, no meu projeto, que conectam o interior da quadra com o comércio local. O zigue-zague enlouquecido do sistema viário em árvore, na 308, onde eu tenho esse tipo de coisa aqui, da entrada até a parte mais profunda da quadra. E voltando. Em outras palavras, eu tenho uma quantidade de segmentos que têm comprimento uniforme e que vão mudando de direção a todo momento. Eu fico tonto. Aqui, na 109, eu não tenho uma estrutura viária em árvore, eu tenho em anéis.
Nas 308, eu tenho uma dispersão das unidades que geram presença de sujeitos sociais distintos. Estão isolados pela configuração em vários pontos da quadra, seja no playground, seja na quadra de esportes, nas entradas das escolas, na banquinha de revista. Aqui eu tenho uma sincronia ao longo desse eixo, que, ademais, é o eixo que liga no leste o ponto de ônibus, que despeja muita gente andando e que vai atravessar a quadra, e já está fazendo isso no sentido leste-oeste, e a localização da quadra, do playground, da banca de revista, da administração da quadra, etc, etc, etc. Ou seja, você tem uma sinergia no sentido de diversidade perceptível e, novamente, diversidade de sujeitos sociais distintos, facilmente acessíveis entre si. Ok? A posição das escolas. Acreditava-se, na ideologia da unidade de vizinhança, que as escolas seriam utilizadas pelos vizinhos. Mentira! Elas são utilizadas pela população, porque são outros os fatores que influenciam na escolha das escolas. As escolas aqui estão na entrada da quadra. E aqui vocês têm uma vista a voo de pássaro. Enfim, e isso inspirado no processo de projeto como um processo de conjectura-teste. E vem do querido mestre Bill Hiller, novamente, com toques de outros estudiosos, como Giddens, Popper, etc. O que é que eu fiz? Eu parti dos precedentes, argumentando mais claramente. Para fazer o projeto, a gente tem causas que são os precedentes utilizados, causas ambientais, econômicas, políticas e ideológicas. Por exemplo, a ideologia da unidade de vizinhança levou o Lúcio Costa a sempre localizar as escolas na parte mais profunda e mais inacessível da quadra. Okay? Só um exemplo. O que é que a gente faz? A gente pega a realidade pré-existente, analisa os seus efeitos, o seu desempenho funcional, bioclimático, topossitivo, pititi, patatá, e parte para o projeto de novos precedentes, modifica os precedentes para a realização de uma conjectura, que é, como o Bill diz, holística e intuitiva. Não é? É um casamento da intuição no momento do lançamento da hipótese de projeto com a razão no momento da decomposição analítica dos aspectos de desempenho do projeto. Ok? Não vou me deter muito mais, porque estamos chegando no tempo que eu me dei para vocês como limite. Aqui vocês têm apenas uma síntese do que eu argumentei. Os precedentes nas superquadras anteriormente existentes e o projeto da 109 do lado é apenas uma síntese. E, finalmente, para fechar mesmo, a gente é velhinho, a gente tem certos privilégios, por exemplo, acompanhar uma experiência de projeto ao longo de 50 anos. A minha primeira experiência profissional foi no interior do Maranhão, numa cidade barrageira, na cidade de Nova York, I-O-R-Q-E, na margem do rio Parnaíba. Pois bem, Nova York fica aqui, ela foi inundada pelas águas do lago da Barragem da Boa Esperança. O que vocês vão ver aqui é a Nova York antiga, a cidade vernacular brasileira típica, que tinha essa característica, as esquininhas, o pessoal na rua. Aqui, os últimos dias da Nova York antiga, eu trabalhei na Coeb, na implantação da cidade que abrigou os moradores expulsos pela inundação do lago, pela inundação da área. Aqui a igrejinha, a Praça da Igreja, a Praça do Mercado, tudo isso em Nova York Velha. As casas fascinantes que a gente tinha, essas grandes varandas, e aqui o nosso projeto. 69. No momento que a gente estava vindo embora, notem, as casas em centro de terreno, afastamentos frontais e laterais. Aqui estão. Uma outra configuração completamente diferente do vernáculo. Aqui está uma casa, um exemplo. Nós voltamos em 83. O fascínio do que a gente viu foi incrível. As pessoas simplesmente não deram bola para o terreno frontal. As pessoas abriram, colocaram as cercas das casas na fachada da casa, recompondo a clara definição das edificações do espaço da rua. Além disso, aqui vocês têm um outro exemplo, além disso, as pessoas começaram a ampliar as casas para trás
para chegar na altura que tinham na cidade antiga de 1,70. Eu, com a minha altura de 1,80, não passava embaixo daquelas vigas, daquelas varandas. Ou do lado, para recompor minimamente que fosse a fachada contínua na definição do espaço público. E o espaço público sendo utilizado pelas pessoas, como aqui ou como aqui. Cadê os terrenos? Cadê o recuo frontal? Não tem. Já era. Ou aqui. Claro que tem as exceções, né? Isso aqui era a casa do prefeito. Jardim frontal com muro e tudo. Tudo que tinha direito. Em 2011, olha o que a gente viu, que coisa interessante. Partiram a praça no meio. Porque a praça era grande demais, claro. Partiram a praça no meio porque ela tinha não 100% como na cidade antiga, mas 120 por 240. Partiram e colonizaram. Botaram uma ruazinha de comércio no centro da praça. E estenderam essa rua principal da praça até a beira do lago, onde a gente tem hoje um balneário lindo. E o pessoal nos fala que dezenas de milhares de pessoas vão para a festa do Caju lá. Agora, eu brinco dizendo que é uma marcha frente e uma marcha ré. Repara, os muros altos, isso agora em 2011, né? Muros altos. Começou a moda do muro alto e das fachadas cegas para a rua. Só que é pura moda, porque os porteiros eletrônicos não funcionavam. A gente tentava tocar nas campainhas e a campainha não estava funcionando, não. E o pessoal estava sentado nas calçadas, como aqui. Ou aqui. Ou aqui. Então, é extremamente interessante como manteve-se uma cultura de urbanidade, apesar de algumas importações de modas vendidas pelas novelas da Globo, por exemplo, né? Onde esse tipo de espaço público que a gente encontra por razões de segurança e de violência na área rural, mas encontra por mero modismo aqui em Nova York. Por isso que eu brinco dizendo que houve uma marcha à frente da urbanidade e uma marcha à ré na medida em que as casas ficaram mais opacas. Gente, é isso. Era essa a ideia. 1h30 gravado. Consegui me manter minimamente. Obrigadíssimo pela oportunidade e pela gentileza do convite para vocês e pela oportunidade de eu ter tido a chance de compartilhar com vocês essas ideias. Deixa eu ver se eu consigo agora voltar aqui. Opa, consegui. Deixei de compartilhar? Não. Deixou. Deixei? Maravilha. Ok. Perfeito. Pronto. Professor. Agora estou à disposição de vocês para, se quiserem, colocar umas ideias pelo tempo que vocês... Vou tentar organizar aqui primeiro o povo. O pessoal está chocado aqui, viu? Chocado para o bem, eu espero. A gente... Não, primeiro, gente, se alguém tiver alguma pergunta, tá, coloca aí que eu vou direcionar. E É verdade que a gente está com mais de 100 pessoas na sala? Que beleza, Leandro. Tivemos um pico aqui de 108. E aí, Rosano, você quer começar? Posso fazer alguma... Pode começar você, depois eu falo. Professor, na verdade, eu não tenho pergunta. É difícil ter pergunta porque é muito bem explicado, né? E a gente, claro, os alunos e tudo mais estão aprendendo ainda, né? A gente tem do 1º ao 10º aí, né? Cada um com o seu nível de maturidade dentro do estudo da arquitetura. Mas eu acho que para a gente, sobretudo para os professores que estão aí, eu acho que a gente tem que ressaltar, né? Tem que aproveitar esse momento para ressaltar, né, as características, a qualidade e a importância da pesquisa científica, né? Hoje em dia, mais do que nunca, é muito importante a gente ressaltar o pensamento científico, né? Eu acho. E foi uma palestra, uma aula, que é impressionante pela quantidade de temas, que cada tema poderia ser uma outra aula, mas que é muito bem costurado, né? Eu acho que uma coisa para nós, assim, pegarmos para os estudantes, foi uma costura, porque na hora que entrou na questão da genética e da memética, que o senhor coloca do livro, né, que foi indo num sentido, sempre a gente vê que você está permeando vários temas, né, e a gente vai seguindo, né? Então a gente tem a questão que a gente estava conversando da quantificação, da importância, mas do pensamento.
né, disso. Uma coisa leva a outra, né, do conceito que a gente faz uma tese, né? A gente tem que ter hipóteses, conjecturas e vamos desenvolvendo. Então, isso foi muito legal ver a maneira como foi desenvolvido, porque a gente tem exemplos de construção civil, de arquitetura, questões, né, colocadas cronologicamente, né, questões da urbanidade e formalidade, que é um conceito muito bom de ser trabalhado, e por isso que a gente tem um convite para o senhor para Poços de Caldas, para conhecer o centro de Poços de Caldas, que é um centro voltado à urbanidade, projeto de 1930, né, baseado no urbanismo francês, que é um projeto que lembrou, quando o senhor coloca o Palácio do Catete. Os edifícios principais tinham a mesma escala e não eram diferenciados. Então, é uma cidade que vive isso. No centro, já o resto é tão ruim quanto as outras cidades, certo? Só no centro que a gente tem essa característica. O resto né, foi o que foi sendo feito, né? Infelizmente. Mas é muito legal pegar isso. E é muito. Na hora que passa do gene para o meme, o pessoal entende meme hoje como essas piadas que são replicadas, mas o meme é uma área de estudo da memética, da biologia e ecologia, né? De como que se passa a informação entre uma espécie e outra, né? Por que o cachorro sabe o que faz, né? Basicamente, como que isso vem? Né? E essa diferença do cupinzeiro para Gaudí, né? Na hora que coloca o design inteligente, não do criacionismo lá, né? Tudo mais, né? E na hora que vai entrando, né, o pensamento da substituição, urbanidade, formalidade, a gente vai tendo toda essa permeabilidade. Tem muita gente já entraram em contato comigo que querem estudar sintaxe, né? Já dei várias vezes. Então, aquilo que eu falei para o senhor, isso impressiona, né? Essa maneira. E uma coisa que é legal é a questão do método, que eu acho que todo mundo tem que pegar aí, quando o senhor coloca capital social, capital espacial e o capital edilício, né? O capital social é muito importante, todo mundo entender. Porque o projeto arquitetônico e o projeto de cidade, às vezes as pessoas entendem como compartimentar, né? Parede, faz parede boa. Quando não, o comportamento e o layout, né? O fixo e o fluxo, né? É importante. Né? A parede não importa, né? Como que vai ser, né? Mas essa que o capital social é muito legal de ser trabalhado, né? Assim como o configuracional espacial, né? Pensar depois em como vai ficar, né, a paredinha, né? Se vai ficar bonitinha com revestimentozinho. Pensar mais na questão do comportamento. E nós rimos muito aqui, né? Inclusive com outros colegas que estavam assistindo, o povo aqui, na hora que o senhor coloca, por exemplo, eu gostei da camada de perversidade, né? Que menciona do trabalho do orientado seu, né? E é muito importante todo mundo ver isso, porque desvelou Brasília, né, Rosana? Que o pessoal que não conhece Brasília daqui vê Brasília, né? Tem a noção romântica de Brasília, né? O estudante de arquitetura do começo tem uma noção romântica de Brasília. E aí colocou a questão de como é Brasília, né? A desigualdade, a questão do, né, o apartheid, né? Onde estão o centro social, o centro econômico, o centro de integração, como é que é tudo diferente, né? Então, isso é muito legal de mostrar. Então, a camada de perversidade eu vou usar em disciplina, né? Vou começar a usar, vamos ver as camadas de perversidade no SIG, nós vamos verificar em cada cidade, toda cidade tem as suas camadas de perversidade, né? É uma lei, né? Parece, né? Macarronada, nem se fala, né? Macarronada, a gente riu muito aqui, né? Também eu já vou adotar no nosso vocabulário aqui de planejamento urbano. Né? Aqui tem uma macarronada, não é mais um eixo viário, né? É macarronada. Fala inclusive para o Google, né? Para o Google Maps, né? Na hora que a mulher fala, pegue a macarronada. Porque foi muito bom. E a escala Kelps também, né? Ficou aqui vai ficar para a história. Né? A escala Kelps ficou para a história. Então a gente notou. E a questão aí o senhor entra na emergência, né? No conceito emergente. Então, isso de Brasília, né, é o que tem, né, da necessidade de apropriação do espaço, de romper com os espaços de exceção, né, na hora que ele coloca da feira da torre até essa questão que a gente vê no Google Earth, no Street View, as barraquinhas, né? As barraquinhas lá nos ministérios, né, vendendo suco, porque o povo não tem que se deslocar muito lá e é caro, né? Então, se apropriaram, né, de uma questão e isso é combatido, né, pelo poder público. Então, assim, foi de uma costura sensacional. O senhor usou
Depois, aí, junto com a sua colega Maria Elaine Kohlsdorf, né, tem a questão do topoceptivo, biofílico, bioclimático, né, vai colocando ali da... Então, assim, foi uma aula em vários sentidos, né, do tema e da estruturação da costura, tá? Então, tem muito que agradecer, inclusive a questão do Covid, a Ana Lívia está colocando a questão da Covid, né, a maneira como essa pesquisa ainda está sendo desenvolvida. Então, assim, muito obrigado, viu? Acho que o pessoal aqui gostou demais aí da maneira como foi apresentado e todo o seu conhecimento, tá? Muito obrigado. Muito obrigado, Leandro. Eu só queria, enfim, uma observaçãozinha de nada, não quero tomar mais tempo de vocês falando mais, deixa vocês também se manifestarem. A gente não se dá conta, guardadas as devidas limitações, né? Mas é preciso que a gente que projeta, enfim, se dê conta de que quando você está projetando o capital espacial e o capital da Hélice, você está projetando também o capital social em grande medida. Porque a configuração do espaço e a significação, que eu chamo de semântica superposta à configuração, isso implica direto pessoas concretas em lugares reais, né? Então, a gente não está projetando coisas físicas, artefatos físicos, e essa é a grande sacada epistemológica da teoria da sintaxe espacial. Nós estamos projetando pessoas em lugares determinados, em tempos determinados, porque as atividades também têm efeitos não só espaciais, mas efeitos temporais também nos lugares. Mas, enfim, só queria essa pequena complementação. Professor, como o Leandro apontou, eu acho que ficou assim muito forte a hora que o senhor mostrou o formigueiro e o Gaudí, né? Nada melhor que uma pesquisa quando encontramos o que não esperávamos, né? Eu acho que destacar isso para os alunos e essa questão que o senhor acabou de apontar, né? A cultura da urbanidade, né? E relacionada lá à Vila Planalto, a a sua região de moradia, aquela região estrutural, quer dizer, o que fez a coletividade? Foram justamente a energia das pessoas, e esse capital social nunca se projeta para ele, né? Mesmo ele sendo o capital da exceção, né, que está lá longe, está mais mal abrigado, né? Foi um lugar que se manifestou enquanto urbanidade, enquanto vitalidade da cidade. Então, além de tudo, quer dizer, como o Leti fala, o senhor deu aula em todos os aspectos, desde da ciência, da matemática, da sintaxe espacial. O senhor é didático demais. E aí, o senhor vai nos envolvendo, né, nessa macarronada e nessa trama de definições de uma forma muito gostosa para repensar a nossa cidade, repensar os nossos projetos, né? Então, eu tenho certeza, imagina, Leti, que 7h30 da noite, 8 horas da noite, a gente terminar uma fala com 107, 110 pessoas, eu estou simplesmente realizada por a gente ter tido a oportunidade de trazê-lo. E como disse o Leti, o senhor tem 2, 3 milhares de convites para vir até Poços, então, a próxima vez a gente reforça, quando o senhor voltar a Campinas para visitar a sua família, nós vamos combinar, o senhor vai passar uns dias conosco para estudar Poços com seus olhos, né? Com eu te mando o mapa oficial de Poços antes. Me manda, Leandro. Lá eu te mando. Maravilha. Tá? Já você vai saber como é que funciona o trecho aqui. Maravilha. Você sabe, Rosana, deixa eu só uma informação pitoresca. A coisa da macarronada surgiu quando começaram a implantar. Eu escrevi um texto para o Correio Brasiliense. E eu faço sempre isso, de vez em quando, porque eu acho que a gente tem a obrigação de divulgar o conhecimento científico de uma forma palatável a um público leigo, né? Perfeito. Então, eu escrevi exatamente sobre essas macarronadas, eu escrevi um artigo para o Correio Brasiliense que foi publicado na coluna de opinião, como, aliás, eu escrevi vários, no meu site tem eles todos lá, né, que você falou.
O texto chamou, o artigo chamou de macarronadas e escondidinhos. E aí eu te confesso, eu fiquei muito feliz porque também fez sucesso aqui na academia a coisa da macarronada e o pessoal começou a utilizar, né? E os escondidinhos, o que é que são? Porque eu brigava com duas coisas que naquele momento o governo estava fazendo. Os escondidinhos são os serviços populares que o governo nega e que reprime e que ignora e que exatamente pelo fato de eles serem reprimidos, eles se escondem. Mas todo mundo sabe que eles existem na Avenida W3, por exemplo, entendeu? Então, a Avenida W3, que era uma avenida com as quadras antes somente residenciais, hoje você tem cartomante, sindicato, cursinho popular noturno, um monte de serviços populares que você não vê. Eles estão escondidos porque eles são reprimidos e então eles ficam... As pessoas sabem porque boca a boca, né? Mas como eles são proibidos, eles são escondidinhos. Então, enfim, né? Só para dar um exemplo para vocês de como é importante também essa difusão do conhecimento científico de uma maneira palatável a um público leigo amplo, né? A gente tem a obrigação de fazer isso também. É isso mesmo. E, assim, agradecer, a professora Patrícia precisou se ausentar, mas agradecer a presença, a ponte, o carinho com que a Patrícia nos recebeu e fez chegar até o senhor, né? A presença do Jairo, do Rodrigo, de todos os nossos alunos, como disse o Lete, de primeiro a 10º período, é muito gratificante para a gente, isso que o senhor acabou de falar. Eu vivo falando, principalmente na disciplina de urbanismo. Gente, o nosso papel é entender a realidade e também falar sobre ela para a população. Então, o que vai deixar isso expresso são as nossas palavras nos jornais locais. Eu acho que isso é muito importante, porque é a forma como a gente registra e traduz as nossas insatisfações e mostra quais são os nossos desejos para uma cidade onde a cultura de urbanidade, né, quer dizer, essa vitalidade se expresse na totalidade, né? Então, agradeço muito o senhor também por esse empurrãozinho, né? Quer dizer, mostrar para essa meninada que é importante falar sobre isso de uma forma que a sociedade vai se sentindo envolvida, né, e conquistada, né, para melhorar a cidade. Perfeito. Pessoal, bom, o senhor não consegue ver o chat, né? Não consigo ver. Tá bom, tem trocentas aqui, mensagens aqui elogiando, ficaram chocadas, né, com o estudo, a maneira como foi colocada, né, falando tanto que a palestra foi palatável, tá, então, o povo admitindo aqui um enriquecimento. E aquela coisa, gente, né, para quem se interessou por qualquer um desses temas, os artigos, né, inclusive do povo da UNB mesmo, né, tudo mais, é só pesquisar, conversar com a gente consegue fazer esse meio de campo para poder recomendar artigos, pesquisas sobre os temas, né, que vários a gente alcança também no nosso curso, como as críticas sobre Brasília na disciplina de paisagem, né? Eu uso, inclusive, uma das imagens do professor chamando Brasília de paisagem de objetos, né? Tem essa também que eu coloco numa própria apresentação minha. Então, quem quiser depois, a gente troca ideia e tudo mais, para manter esse tipo de ideia, esse tipo de conteúdo dentro do nosso curso, que é muito importante, tá? Professor, o pessoal não está fazendo pergunta, tá? Aí a gente pode encerrar, né, com um tremendo agradecimento aí. Eu é que agradeço, Leandro, Rosana, pessoal, todo mundo, vocês, estudantes, colegas, enfim, muito obrigado pela atenção e estou disponível, ok? Estou sempre disponível, quando quiserem, é só entrar em contato. Agora você já tem meu endereço, meu e-mail, meu zap. Estamos aí, tá bom? Perfeito. Não, aí eu tenho certeza. Abraço. Vai ter, se possível, o senhor dá um chego aqui, porque vai gostar da cidade, dá para a gente fazer um trabalho legal aqui também, né? Sendo uma cidade com o centro projetado também, né? Poços, né? Então, depois a gente fala sobre isso, que dá estudo também, alguma coisa que pode, sei lá, gerar algum fruto daí, né? Da nossa região. Tá bom? Então, professor, obrigado, tá?
Grande abraço. Fernanda, um grande A gente abraço. que agradece. Então, obrigado. Tchau. 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 Isso.